Será que nomes próprios têm tradução? Será que nós que falamos português devemos nos referir aos personagens bíblicos usando seus nomes em suas formas originais? Será que as formas Jeová e Jesus estão erradas em português, visto que o idioma hebraico não possui letra J? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse vídeo. Atualmente têm surgido movimentos que se auto-intitulam do nome sagrado, que são movimentos, basicamente, que defendem que os nomes dos personagens bíblicos devem ser pronunciados em sua forma original, e que qualquer tradução de nomes é inaceitável. Mas então, será que nomes têm de fato alguma tradução? E a resposta é: depende. Depende do que nós queremos dizer com tradução e depende do nome também. Se por tradução nós queremos dizer tradução de sentido, a resposta é não. Até existe a tradução do sentido, mas isso não é aplicável à pessoa. Ou seja, nós não aplicamos a tradução do sentido do nome à pessoa. Me deixe explicar melhor. Pense numa moça com o nome Clara. Clara em inglês é bright ou white, seja como for. Quando essa moça for para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, ela não vai ser chamada de white ou de bright, seja como for, porque este é o sentido do nome. Então o ponto é, nós não traduzimos o sentido do nome para outro idioma e usamos esse sentido aplicando à pessoa. Isso não acontece. Veja outro exemplo. O nome Jesus significa Jeová é a salvação. Seria errado alguém se referir a Jesus como Jeová é a salvação. Por exemplo, Jeová a salvação veio à terra e Jeová a salvação morreu por nós. Não, isso está errado. A gente fala Jesus, não Jeová a salvação. Porque embora até exista a tradução do sentido do nome, essa tradução não é aplicável à pessoa no uso cotidiano. Pois bem, então com base nisso nós podemos afirmar que nesse sentido nomes não são traduzidos. E quando eu falo isso, eu me refiro ao fato da gente não aplicar essa tradução no uso cotidiano à pessoa. Bem, mas significa isso que nós devemos sempre usar os nomes bíblicos na sua forma original, seja em hebraico, seja em grego, ou seja o idioma que for? E a resposta é não. Isso está errado. Isso é uma invenção aos 45 do segundo tempo que as pessoas que não têm mais nada para fazer da vida passam a dizer. A pessoa nunca estudou linguística, não tem nenhuma faculdade de letras de nada, mas ela fez um curso técnico de hebraico e de grego no fundo da Igreja Universal e agora ela acha que é uma autoridade para dizer que nomes bíblicos não têm tradução e devem ser pronunciados sempre em sua forma original. Bem, então para a gente entender melhor se nomes têm tradução ou não, e de fato eles têm, eu vou explicar, alguns não chamam de tradução, alguns chamariam de adaptação fonética, adaptação linguística, chame do que você quiser, de tradução, de adaptação linguística, de adaptação fonética, chame do que você quiser, não me importa. O que eu vou descrever aqui é um fenômeno que existe e que é correto. Você dá a isso o nome que você quiser. Bom, mas primeiro você precisa entender como é que funciona a língua e como é que funciona a gramática de uma língua. As pessoas às vezes pensam que a gramática diz como a língua deve ser, e errado. Errado por quê? Porque primeiro vem a fala. Todos os povos falam ou falavam no passado. Os que já deixaram de existir falavam. Mas nem todos os povos escreviam. Então a fala vem antes da escrita. E depois da escrita é que vem a gramática. Então a gramática é feita após a fala e a escrita, ou seja, a língua já existe antes da gramática. Então voltemos ao evento de Gênesis, da confusão das línguas em Babel. Quando Deus confundiu as línguas e criou os idiomas, os vários idiomas que nós temos hoje, ele criou os idiomas asiáticos, o latim, o grego, enfim. E a partir disso surgiram novos idiomas. A partir do latim surgiram a língua portuguesa, a língua espanhola, dentre outras. Você acha que Deus deu uma gramática para cada um e disse assim, ó, eu vou dar uma língua e uma gramática. Vocês têm que falar essa língua de acordo com essa gramática que eu estou dando para vocês. Se não falar exatamente assim, está errado. É claro que isso não aconteceu. Por quê? Porque a língua falada precede a gramática. A gramática é feita posteriormente com base numa análise da língua que já existe e que já possui regras implícitas nela. A língua pode ser analisada de duas perspectivas, segundo disse Ferdinand de Saussure, que foi o pai da linguística moderna: a análise sincrônica e a análise diacrônica. A análise sincrônica é quando a língua é analisada em um momento específico, seja agora ou seja no passado. Então você não analisa a evolução da língua, você analisa a língua conforme ela se apresenta naquele momento específico ou neste momento específico. Isso é uma análise sincrônica. Já na perspectiva diacrônica, você analisa a evolução que as palavras sofrem através do tempo,
analisando também as mudanças ocorridas até a forma atual. Então, a perspectiva diacrônica é uma análise da língua que você olha para o passado, você também olha para o presente e você vai analisando como a língua sofreu as mudanças. Então, você não pode olhar para o passado e dizer assim, estava errado. Eles fizeram errado lá 1500 anos atrás, está errado. Fazer isso é a maior arrogância possível. Você não pode olhar para 2000 anos atrás, para 500 anos atrás, seja o que for, e dizer que as pessoas falavam a língua da maneira errada. Quando a pessoa começa a falar isso, eu realmente não sei se eu rio ou se eu choro. A pessoa foi algumas vezes a uma igreja específica e agora ela acha que é autoridade para dizer que há 500 anos atrás as pessoas falavam errado. A pessoa acha que na igreja dela ela aprendeu uma gramática normativa objetiva e que todo mundo, exceto ela, está falando errado. Eu não sei se isso é arrogância ou se isso é estupidez. A língua não é uma propriedade sua para você dizer como a língua tem que ser. A língua é um bem social. E além da língua ser um bem social, ela é também uma entidade viva. Ela sofre naturalmente alterações com o passar do tempo. E através de uma perspectiva diacrônica de análise linguística, nós chegamos a essa conclusão. Então existe uma ignorância tremenda em a pessoa dizer que nomes não são traduzidos. Por quê? Porque a pessoa está basicamente dizendo que no passado todas as pessoas falavam errado e a pessoa está tentando aplicar as regras de gramática atuais na língua que existia 500 anos atrás, 600, 1000 anos atrás. Isso é uma estupidez tremenda. Pois bem, mas então o que uma análise diacrônica da língua nos revela a respeito dos nomes e das traduções de nomes? Uma análise simples e objetiva da língua nos revela que nomes possuem variantes em vários idiomas e que quanto maior for a importância histórica do personagem que levava o nome, mais chances existem desse nome ter variações em vários idiomas. Por exemplo, você acha que Platão se chamava Platão? É claro que não, mas esses nomes possuem importância histórica. Então, quanto maior for a importância histórica do personagem, mais provável é que existam adaptações fonéticas ou traduções, seja o que for, chame do que você quiser, deste nome em vários idiomas. Vejamos alguns nomes históricos que você conhece. Cristóvão Colombo. Não era esse o nome original dele. Mas é assim que nós conhecemos o homem, o personagem que descobriu a América. Veja outros exemplos. João Calvino, Martinho Lutero. São nomes famosos na Reforma Protestante. São nomes históricos. Esses nomes possuem tradução em vários idiomas. Por quê? Porque são nomes muito importantes na história da humanidade. Bem, mas talvez alguém argumente. Mas Adolf Hitler não é traduzido para português e ele é um nome histórico também. Sim, mas ele é um nome da era moderna. Então o que a análise linguística nos revela? Que quanto mais antigo for o nome, mais provável é que ele tenha traduções, e quanto mais moderno, menos provável é. Significa isso que todos os nomes famosos terão tradução? Não. Significa o fato de que nem todos os nomes famosos terão tradução, que nenhum nome famoso deve ter tradução? Não. Então qual é o ponto objetivo para que a gente saiba se um nome tem tradução ou não? É muito simples, é você olhar para a língua e identificar se naturalmente a língua apresentou uma tradução para o nome ou não. Se ela apresentou, então tem tradução. Se não apresentou, não tem tradução, é muito simples. Você tem que entender que a língua é um bem social e histórico, portanto você não pode inventar a sua própria língua, a sua própria gramática e achar que todo mundo vai ter que falar do modo que você quer que as pessoas falem. Isso não pode acontecer. Você também não pode olhar para o passado e dizer, não, como eles falavam lá está errado. O modo como a língua chegou até nós é errado. Você não pode julgar a língua como errada no passado, baseado na gramática que existe hoje. Isso é estupidez. Pois bem, então vamos entrar agora no assunto do J. As pessoas dizem, Jeová é errado, Jesus é errado, porque o J não existia em hebraico. Assim, eu tento não ser sarcástico, mas existem casos em que a pessoa pede um sarcasmo, e esse é um caso. Quando a pessoa me diz isso, eu sinto uma vontade incontrolável de responder assim, sério, não diga. Eu achei que o hebraico tinha J? Mas como é que você descobriu isso? Você merece ganhar um prêmio Nobel? Gente, de boa. A pessoa que faz uma observação dessas, ela não tem a menor noção do porquê que ela existe. Rapaz, quem é que não sabe disso? Quando eu ouço essa argumentação, eu lembro de um episódio em que havia um militante LGBT tentando argumentar para o direito dos pares gays adotarem crianças e formarem famílias.
Aí o ativista LGBT diz assim: toda criança adotada por um casal gay foi uma criança abandonada por 2 heterossexuais. E aí todo mundo aplaude, né? E aí eu pensei, sério? Não diga! Ora, é óbvio, né? Porque todo mundo nesse planeta é filho de heterossexual. Relações homossexuais não produzem filhos. Então, se existe uma criança abandonada na rua, é óbvio que ela é resultado de uma relação heterossexual, porque relações homossexuais não produzem filhos. Então veja que coisa mais sem sentido uma pessoa argumentar isso. Tão sem sentido quanto isso é a pessoa dizer que o hebraico não tem J. Ora, é óbvio que não tem J. Ele tem outro alfabeto. Os nomes vertidos em português, que começam com a letra J, eles vêm do alemão. No alemão, o J corresponde ao Y. Tanto que no nome Johannes, por exemplo, você não pronuncia Johannes, você pronuncia Johannes em alemão, ou algo similar. Então, em alemão, nas línguas germânicas, o J tem som de Y. E os nomes hebraicos que começavam com Yod foram traduzidos para o alemão com a letra J, que corresponde a um som similar ao som do Yod em hebraico. Muitos idiomas, ao pegarem os nomes nas traduções, acabaram vertendo a forma alemã. Segundo alguns historiadores, quando o nome Jesus foi importado do alemão para o inglês, ele era pronunciado na forma alemã, com o J tendo o som de Y. E com o passar do tempo, as pessoas foram perdendo esse costume de pronunciar o J com som de Y em inglês e passaram a pronunciar o nome Jesus com o som de J mesmo em inglês. E aí surgiu o Jesus. E nós temos também em português Jesus, com J. Será que isso é uma adulteração da língua? É claro que não, isso é o curso natural da língua. Foi assim que a gramática se deu ao longo do tempo. São mudanças naturais da língua, não são adulterações. O mesmo ocorre para o nome Jeová com J. Eu já vi pessoas dizerem assim: Jeová não é a forma original do nome de Deus. Sério? Não diga! Eu não conheço uma testemunha de Jeová que ache isso. É óbvio que a forma Jeová não é a forma original do nome de Deus em hebraico. Nenhuma testemunha de Jeová pensa que é. Jeová é a forma do nome de Deus em português, assim como Jesus é a forma do nome do Filho de Deus em português. Segundo as descobertas modernas de Nehemiah Gordon, que é um hebraísta que lê os manuscritos hebraicos como quem lê o jornal no seu dia a dia, segundo ele mesmo disse, então para o Nehemiah Gordon não há mais dúvidas de que o nome de Deus em sua forma original hebraica era pronunciado Yehová. Existem mais de 1000 manuscritos judaicos que atestam isso. Eu mesmo antigamente acreditava que a forma Yahvé era mais próxima realmente do nome original. Mas depois de eu saber que existem mais de 1000 manuscritos que apontam para a forma Yehová, eu me rendo à evidência. A evidência aponta sobrepujantemente que a forma original do nome de Deus é Yehová. Bom, mas talvez alguém argumente que perdeu-se essa pronúncia do nome e que a forma Yehová surgiu dos sinais massoréticos e que foi uma invenção posterior. Bom, a pessoa que argumenta isso, ela está por fora, ela está desatualizada. As novas informações nos revelam o contrário. Os massoretas ou massoréticos eram escribas judeus que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras que atualmente constituem o Antigo Testamento. Realmente, eles criaram os sinais massoréticos, mas eles criaram com base naquilo que eles conheciam da pronúncia. Então, o fato da sinalização massorética ter sido criada não significa que a pronúncia não é a original. Então, quando os massoretas fizeram a vocalização Yehová ou algo similar, eles não inventaram isso do nada. Não há nenhum motivo para pensar que eles não soubessem exatamente o que estavam fazendo. Eu tenho uma ideia, um conceito que eu já compartilhei com alguns amigos e eu acho interessante. A pronúncia do nome de Deus foi proibida. Então raciocina comigo, se você pronunciasse o nome de Deus, você podia ser morto por isso. Será que alguém esquece a pronúncia de uma palavra proibida? É difícil, gente. Raciocina comigo. Se existe uma palavra que você não deve dizer, então você sabe como essa palavra é pronunciada. Porque você deve saber como algo é pronunciado para que você não diga aquilo. E isso também se aplica a quem proíbe, não apenas a quem é proibido de falar. Porque se eu proíbo alguém de pronunciar algo, então eu sei como essa palavra é pronunciada para que eu possa punir a pessoa que pronunciá-la. E a pessoa que está proibida de pronunciá-la também sabe como a palavra é pronunciada,
a fim de que ela não pronuncie a palavra proibida. Então, tendo isso em mente, o que é que te faz pensar que os maçoretas não sabiam exatamente a vocalização original da forma do nome de Deus? Mas daí talvez alguém diga que passou muito tempo durante a proibição e perdeu-se realmente a pronúncia. Gente, pode até ser, mas as coisas não funcionam assim. Você não esquece uma proibição. E você acha que nenhum judeu, nenhum rabino judeu, passava adiante a forma do nome de Deus? Existem relatos de que os rabinos faziam isso, para alguns discípulos especiais. Bom, mas será que esse é o motivo para usarmos a forma Jeová em português? Não, não é esse o motivo. O motivo não tem nada a ver com isso. O motivo para usarmos a forma Jeová em português e Jesus em português também é o fato de que são as formas mais antigas no nosso idioma. E sendo as formas mais antigas, são as formas padrão. Os antigos protestantes não usavam a forma Javé ou Yavé, eles usavam a forma Yehová ou Jeová. Então essa é, de fato, a forma mais antiga nos idiomas ocidentais. Tá, mas a forma Javé é errada? Não, ela não é errada. Porém, ela não é a forma padrão. A forma padrão, em português, é Jeová. Para você entender o que é a forma padrão, deixa eu usar uma ilustração. Se eu disser esquentamento global, será que isso soa estranho para você? Sim, soa estranho por quê? Porque a forma padrão não é esquentamento, mas aquecimento global. No entanto, esquentamento global também transmite a ideia que eu quero passar com a expressão aquecimento global. Você sabe ao que eu estou me referindo com esquentamento global, mas não é a forma padrão. Então, eu sei a quem você se refere quando você fala Yavé ou Javé. Você se refere ao Deus da Bíblia, porém essa não é a forma padrão em português, porque ela não é a mais comum e nem a mais antiga. Bom, mas é correto se referir a Deus por Jeová? E a resposta é, com toda certeza. Por quê? Porque essa é a forma padrão em português do nome próprio do Deus da Bíblia. Ah, mas não era essa a forma hebraica, não interessa. Ah, mas o J não existia em hebraico. Sério, eu não sabia. Não interessa. Interessa que em português, essa é a forma padrão para se referir ao nome pessoal do Deus da Bíblia. Raciocina comigo. Se eu falar Jeová, a quem eu estou me referindo? Ao Deus da Bíblia. Você não entende que eu estou me referindo ao Deus da Bíblia pelo nome próprio? É claro que você entende isso. Bom, então o nome está correto. Se eu falar Jeová, você não lembra de Buda, você não lembra de Alá, você lembra do Deus da Bíblia. Não interessa se você concorda com essa forma ou não, ela é correta. Por quê? Porque nós temos um reconhecimento social de que esta é a forma do nome de Deus em português. E isso é testemunhado pelos escritos históricos. Aí você não pode olhar para trás e dizer que está tudo errado. Você não pode fazer isso porque a língua é construída com o passar do tempo por processos sociais e naturais. Então a língua vem antes de você. Eu sinto muito se a verdade te magoa, mas eu tenho que te dizer isso. Você não é o autor da língua. Você não inventa regras para a língua, muito menos para aquilo que já aconteceu e que é histórico. O passado não pode ser alterado, e foi o passado que determinou o nosso presente, é o presente que determinará o futuro. Então você tem que olhar para a língua e analisá-la de forma natural, como ela de fato aconteceu. E você não pode olhar para aquilo lá e dizer que aquilo está errado, porque foi o modo como a língua ocorreu naturalmente. A língua é viva, ela muda, se adapta. Foi assim que Deus criou a língua. Mas eu fico por aqui. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e fique em paz.